Boa noite a todos. Bem-vindos à segunda aula de equipamentos hospitalares. Nesta aula, vamos aprofundar esse conceito, o que são esses equipamentos, quem faz o manuseio, quais as funções deles. Então, observem o nosso quadro para que nós possamos dar esse aprofundamento. Precisaremos conhecer, em termos conceituais, como são esses equipamentos. Então, temos aqui equipamentos hospitalares, equipamentos médico-hospitalares e equipamentos médicos. Ora, essa nomenclatura aparece muito no dia a dia do técnico, do engenheiro, até mesmo quem lida com a parte de vendas desses equipamentos vai lidar muito com essas nomenclaturas. Equipamento hospitalar, equipamento médico-hospitalar, equipamento médico. Mas o que é cada um desses equipamentos? O que é um equipamento hospitalar? Qual a diferença para o médico hospitalar? É só uma forma de escrever, de dizer sobre o equipamento? Não. Tem lógica. Observe. Equipamento hospitalar, chamado de hospitalar, são os equipamentos, todos os equipamentos dos hospitais e das clínicas, que utilizando tecnologias diversas, participam direta ou indiretamente dos processos de diagnósticos e terapias. Muitos desses equipamentos requerem a supervisão ou a operação dos próprios médicos, promovendo restrições de uso. Então, notem o seguinte: todos os equipamentos que estão nas clínicas, nos hospitais, em princípio, em tese, podem ser chamados de equipamentos hospitalares. Nos hospitais existem clínicas, então praticamente todos eles são hospitalares. Mas nessa abordagem de equipamentos hospitalares, temos aí uma colocação importante a respeito das restrições. E aí nós já entramos na parte de utilização, operação, uso. Quem é que vai usar o equipamento hospitalar? Porque quando se diz equipamento hospitalar, nós pensamos que são todos que estão lá. Ótimo, muito bem. Mas quando se fala de equipamento médico, dá a impressão que somente os médicos é que deverão utilizar. Equipamentos médicos é quase que a mesma coisa que dizer assim, equipamentos dos médicos, que apenas eles vão utilizar. Vamos ver se é isso mesmo. Nos equipamentos hospitalares, temos aí alguns exemplos, observem. Os exemplos são maca, cadeira de rodas, nebulizador, umidificador, esfigmomanômetro, estetoscópio e termômetro. Temos aqui no etc. várias possibilidades de outros equipamentos. Mas observem uma particularidade. Todos esses que estão aí, inclusive os que podem surgir nessa categoria, chamados de equipamentos puramente hospitalares, são equipamentos que não têm restrições. Médicos podem usar, enfermeiras podem usar, enfermeiros, operadores. Então, não há restrição. Quando nós partimos para os equipamentos médico-hospitalares, aí já muda um pouco. Observem que esses equipamentos, chamados agora de médico-hospitalares, eles têm algumas diferenças que precisam ser respeitadas. São equipamentos hospitalares, eles são hospitalares, sim, eles estão nos hospitais, nas clínicas, mas com restrições de uso, olha aqui, dando prioridade, olha aqui a diferença, a grande diferença dos hospitalares para os médico-hospitalares, dando prioridade aos médicos.
devido às necessidades de supervisão ou operação que os próprios médicos devem fazer. Então, como exemplos desses equipamentos, observem como mudou aí o tipo de equipamento: cardioversor, ventilador pulmonar, máquina de hemodiálise, desfibrilador. Então vejam que realmente os equipamentos chamados de médico-hospitalares estão ao alcance de enfermeiros, de enfermeiras, alguns operadores, sim, claro, mas os médicos precisam chegar mais perto, supervisionar, acompanhar. Por quê? O que vai se fazer nesses equipamentos, quem aprendeu a manuseá-los, quem foi treinado para isso, vai estar precisando da supervisão do médico. Por isso eles são chamados de médico-hospitalares. Equipamentos médico-hospitalares. E pelos exemplos, nós já observamos que os equipamentos ficam um pouco mais complexos, com mais funções, caracterizando que os médicos precisam, né, estar acompanhando o que está sendo feito aí por esses profissionais de saúde, como os operadores e os enfermeiros. Os médicos fazem uma grande diferença aí. E, finalmente, os chamados equipamentos médicos. Equipamentos médicos. São os equipamentos hospitalares, eles também são hospitalares, claro, eles estão dentro dos hospitais, clínicas, né? Com mais restrições de uso, olha, com mais restrições de uso, dando agora exclusividade aos médicos, devido às necessidades de supervisão e operação que devem ser feitas pelos próprios médicos. Então, agora nós estamos diante de uma categoria ou classe, por assim dizer, de equipamentos que realmente os médicos é que farão uso. Se alguém não médico, enfermeiro, enfermeira, mesmo enfermeiros e enfermeiras de nível superior, estiverem utilizando esses equipamentos, eles vão depender do médico para dar a palavra final. Bater o martelo, como se diz. Tá? O médico vai fazer realmente a grande diferença. Há uma exclusividade. O ideal é que o próprio médico esteja utilizando, manuseando, operando com esses equipamentos. Aí nós temos exemplos desses equipamentos, né? Observem: endoscópio, otoscópio, máquina de anestesia, bisturi elétrico, bisturi eletrônico, e aí segue. São vários equipamentos de tecnologias mais avançadas, de maior complexidade, mostrando que realmente o que os equipamentos desenvolvem tem tudo a ver com o conhecimento médico. O médico vai utilizar, o médico vai extrair do equipamento suas funcionalidades. Muitas vezes o operador consegue fazer isso, mas o médico precisa fazer isso já aplicando ao paciente, muitas vezes em tempo real, analisando, como no caso aqui do otoscópio, que está aqui mostrando, observe, otoscópio e endoscópio, o profissional, no ato de estar visualizando o interior do corpo do paciente, já vai estar diagnosticando. Então, o médico precisa estar fazendo isso. Se algum operador desempenha essa função, o que saiu do equipamento de imagem, de algo impresso, vai ter que ser levado ao médico para que ele dê a sua palavra de diagnóstico ou especificar uma terapia. Ninguém vai poder fazer isso a não ser o médico. Por isso eles são chamados de equipamentos médicos. Agora temos uma observação final da nossa aula. Observem, aqui tem assim, observação: a manutenção eletromédica vai estar presente aí em toda essa disciplina de equipamentos hospitalares. A manutenção eletromédica, como disciplina, foi vista antes dessa, mas vai estar aí patente, acompanhando
Para a manutenção eletromédica, é de extrema importância saber quem usa os equipamentos, quem utiliza esses equipamentos. Então, a manutenção eletromédica vai precisar conhecer os operadores. Eles tiveram treinamento, eles estão utilizando de uma forma adequada esses equipamentos, não é isso? Ou seja, a manutenção eletromédica, em suas 8 etapas, funciona como um todo. A manutenção dos equipamentos não está separada das demais etapas. Por isso é de extrema importância saber quem vai manusear, quem vai utilizar esses equipamentos. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero todos na nossa próxima aula, a terceira aula, onde vamos aprofundar mais ainda o conceito, o que é, como é, por que é, para que é desses equipamentos, dando uma visão panorâmica a todos, para que possamos, nas práticas futuras, termos facilidades em lidar com os mesmos. Boa noite a todos, até o nosso próximo encontro.